Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Arquiteto e olha só, hoje eu quero ter uma conversa séria com você porque eu vou falar a respeito de pilar, sabe aqueles pilar que fica na sua casa ou no seu apartamento, mas normalmente acontece muito em casas, tá? Você faz um projeto e aí o que vai acontecer é o seguinte, o arquiteto ele planeja a sua casa sem nenhum pilar ali, ok? Tranquilo? Projetou, fez a forma, você aprovou. O que acontece? Seu projeto, depois de um tempo, ele vai para o engenheiro. O engenheiro ele simplesmente vai, faz o projeto estrutural em cima ali da sua construção, só que ele faz mudanças nos pilares. Porque ele precisa alocar um pilar, porque o vão é muito grande, precisa descer um pilar e tudo. E qual é o grande erro aqui? O grande erro é você fechou um contrato de projeto onde depois que o arquiteto entrega e o engenheiro faz o projeto, o arquiteto ele não vai fazer mais nada. Se tem um pilar ali, ficou por isso mesmo. Você resolve isso na obra. E aí eu te falo que aqui você acabou de criar um grande problema para você mesmo, porque isso pode prejudicar o seu habites na hora da conclusão. Isso pode prejudicar todas as ideias, até de janelas, até aqueles orçamentos que você já tinha, foi alterado por causa que desceram um pilar em um lugar. Ou então um arquiteto que nem conhece o engenheiro, nem conversa com o engenheiro também não conversa com o arquiteto e as coisas estão acontecendo dessa maneira. Você simplesmente faz sua casa, o final dela é um pilar lá no meio da sua sala, quebrando o fluxo da janela, passando ali, você tem que ficar colocando espelho nesse pilar, revestimento, e eu quero falar um pouco sobre isso. Se você não segue aqui o canal do arquiteto, ó, inscreva-se no canal, dê uma curtida nesse vídeo agora ou depois, quando você gostar realmente. E aqui tem vídeo todos os dias, tá bom? Eu fiz aqui o chamado Amigo do Arquiteto. O pessoal tá perguntando o que é isso tal. Basicamente, ó, tem um valor ali, R$3,99. Lembrando que eu não preciso do seu dinheiro, eu já tenho minha renda, tá bom? Isso aqui eu coloquei por quê? Pelo seguinte, o YouTube ele coloca a comunidade e na comunidade, quando você me manda uma mensagem, eu vou lá e respondo. Lógico, eu tento responder, porque é muitas vezes eu não consigo. E aí você, às vezes, faz uma repostagem ali, perguntando outra coisa e tudo, e para mim achar você de novo vai demorar muito tempo. Às vezes eu não consigo nem encontrar, mas eu estou tentando responder todo mundo. Se você se torna o membro, que é um amigo do arquiteto, eu vou conseguir te responder sempre, tá bom? Então, basicamente, é uma. O próprio YouTube ele força isso, porque ele coloca ali as mensagens do membro primeiro lugar para mim e fica separado. Eu consigo responder fácil a pessoa, rever novamente o que a pessoa falou. Não tem obrigação nenhuma de assinar aqui, continua com vídeos todos os dias gratuito para você. Eu não faço vídeo exclusivo aqui para os membros, mas eu dou essa atenção a mais e você também participa das enquetes que tem ali que são interessantes, tá bom? Então, bora lá pro vídeo que eu tenho muita coisa para falar com você. Primeira coisa que eu quero falar é a respeito do quê? Olha só, presta atenção nisso aqui que é importante você saber. Você não tem experiência quando você vai fechar um contrato com um profissional para fazer a sua casa. Você pode até já ter experiência na construção em alguma coisa, mas olha só, você erra e peca muito nesse ponto e para você se torna algo comum e normal. Então, olha só, você fecha um projeto de arquitetura e nesse contrato não tem um chamado as-built do projeto estrutural. O que é isso, esse as-built? É o quê? Basicamente é uma atualização desse projeto arquitetônico após o projeto estrutural e de fundação ser realizado. Então, você tem um arquitetônico que você gosta bastante, às vezes esse arquiteto que você contratou, ele não tem uma especialização em nada relacionado à estrutura, e tá tudo certo, porque isso é comum, mas o que acontece é o seguinte, ele simplesmente coloca coisas ali que na hora que o engenheiro pega, e mesmo, olha só, mesmo que não tenha condições de fazer ali sem o pilar no meio, tem umas questões que tem condição de fazer sem um pilar no meio, mas fica mais caro, com uma viga muito grande, um custo muito alto para você. E o engenheiro que você contrata, o que ele vai fazer? Ele vai falar, poxa, como é que eu não vou descer um pilar aqui? Vai ficar uma viga
enorme ali, uma viga de 60 centímetros para vencer esse vão aqui, então eu vou colocar um pilar já aqui no meio para diminuir o custo, porque o engenheiro também está buscando diminuição de custo para não te entregar nada absurdo. Só que aí, esse engenheiro ele desce o pilar e ele não fala nada com o arquiteto. E mesmo que se ele fala com o arquiteto vai falar com você. Ah, essa parte aí já não é comigo, né? Porque o projeto eu já aprovei, agora é com você. E aí começa um desgaste muito grande que no final das contas só você vai se ferrar. Então você precisa prever isso em um contrato, e eu estou ensinando você a fazer isso, porque no início, quando você vai fechar com o arquiteto, ele aceita tudo, não é isso? Depois que você já fechou, já pagou e você precisa de uma ajuda, talvez aquela pessoa já não está tão amorosa dessa maneira. Sou muito contra isso. Eu tenho clientes aqui virou amigo meu, na verdade. Tem um cliente meu que ele tinha uma escola de Muay Thai e eu fui fazer Muay Thai lá com ele, porque me tornei amigo dele. E assim é com os meus clientes. Eu tenho cliente de 15 anos, mais de 15 anos, meu Deus, cliente que faz coisas comigo o tempo todo. Isso não é mérito meu. Não é mérito meu. Aí você fala, pô, mas você está se autoelogiando? A mim não tô. Eu só tô falando o seguinte: só uma coisa que eu faço. Você sabe o que que é? Eu sempre atendo as pessoas. Sempre. O meu número, ele é o mesmo. Há mais de 18 anos é o mesmo número. E eu sempre dou atenção. Da mesma maneira no dia que ele chegou no escritório. Isso não é mérito meu, é apenas uma maneira educada de tratar as pessoas. Então, quando você escolhe um profissional, você precisa avaliar esse histórico dele, mas às vezes você não tem condição de verificar histórico nenhum. Porque às vezes ele é muito bom com um e ruim com o outro. Então o que que você precisa fazer? Contrato. O contrato é a segurança que você precisa no seu dia a dia. Você concorda com isso? Se você tem um contrato bem feito ali, você mostra e ali a pessoa tem que cumprir, de cara boa, de cara ruim. Tudo bem? Então funciona dessa maneira. Então você precisa que o arquiteto faça o projeto arquitetônico, esse projeto vai até o engenheiro, mas essa comunicação ocorre entre os dois na hora do desenvolvimento e as mudanças e alterações cheguem no ponto você que está aqui no meio, e aí o arquiteto passa a informação para o engenheiro passa a informação para o arquiteto passa a informação para você, o engenheiro passa a informação para você. O projeto do engenheiro volta para o arquiteto corrige esse projeto e a partir daqui ele faz o protocolo na prefeitura. Porque se você faz só o arquitetônico, olha só a dificuldade. Você faz o arquitetônico, você aprova, aí vai para o engenheiro altera o projeto, aquele projeto arquitetônico já não serve mais, que foi aprovado. Tem um problema. Mas aí a pessoa vai falar, mas como é que ele vai fazer o estrutural? Olha só a complexidade disso aqui. Olha só, presta atenção. Estou te salvando de economizar uma grana bruta aqui. Presta atenção. Não ache que isso aqui é bobeira, porque isso aqui acontece o tempo todo. Então, olha só. Você faz o arquitetônico, manda para o engenheiro que você vai fechar para ele fazer uma pré-análise. Ele identificando que vai ter alguns pilares, ele só avisa o arquiteto, que já corrige, manda para a prefeitura, faz aprovação já conversando com o engenheiro. E após isso, o que, que vai acontecer? Esse projeto já chega no engenheiro com uma estrutura bem feita. Como que eu trabalho, eu preciso agora passar para você, porque cada escritório vai trabalhar de uma maneira. Basicamente, eu tenho um engenheiro que eu já trabalho com ele há mais de 10 anos, provavelmente. É isso, é o mesmo engenheiro. Então, o cliente meu chega, eu falo, olha, tem esse engenheiro aqui que é muito bom, eu trabalho com ele há muito tempo. Às vezes, o cliente vai fechar com ele. A maioria das vezes vai fechar. O preço dele é bom, estão lembrando, é bom. Eu não ganho nenhum centavo para ele fechar com o engenheiro e o cliente sabe disso, porque na hora que ele vê o preço ele sabe que eu não estou ganhando nada. E basicamente eu faço isso pela a boa comunicação que nós já temos. Às vezes ele vai fechar com outro engenheiro, mas aí eu vou lá encher a paciência do outro engenheiro, que às vezes ele não gosta, tem engenheiro que não gosta, tá? E aí gera um conflito aí, mas eu, né, fico lá no pé o tempo todo que eu preciso de informação. E basicamente eu evito o problema de ter um projeto falso.
que é o projeto falso? É que não vai ser construído daquela maneira. E aí o cliente chega, você chega na obra, olha só, você chega na obra todo feliz, que vai executar e começa um monte de problema a aparecer. E aí você não sabe o porquê, porque começou a descer os pilares lá. Desce pilar, aí já não tem o canto lá, já ficou um monte de dente. Na sua casa, fala pra mim, comenta aqui, você já teve, que você tem essa questão de dentes ali por causa do pilar, já teve que resolver um pilar que do nada surgiu ali no meio, e aí você tem que pensar soluções. Então você precisa entender que, às vezes, essa surpresa veio da falta de planejamento no projeto, tá bom? Então eu quero evitar que você tenha esses pilares na sua casa. Agora você vai falar assim, não, mas eu já tenho essas quinas, eu já tenho esses pilares, o que eu posso fazer? Meu amigo, você pode usar da decoração para poder te salvar nisso aí. Ah, mas o que eu vou fazer? Então, você pode revestir isso ali de uma madeira, você pode colocar um vidro ali para dar uma disfarçada, você pode fazer uma iluminação para não destacar tanto esse pilar no meio da sua casa, ou uma quina que surgiu ali no meio, mas tem condições ali que nasce o pilar e nasce uma viga que é muito alta, que você fica, infelizmente, com o pé direito muito baixo, e você fica também com as quinas ali, que às vezes você vai ter que usar o quê? Nichos. O que é os nichos? Faz um móvel e faz um nicho ali para guardar, como se fosse uma decoração, uma biblioteca, algo nesse sentido. Mas você escondeu esse abençoado, esse pilar. Olha aqui esse escritório. O que vocês estão observando nesse escritório? Um problema. Olha ali atrás, o que vocês estão vendo? Uma quina. Essa quina, ela surgiu da onde? Surgiu do nada, surgiu do além, saiu do projeto mal feito. Isso, porque não teve a comunicação nessa sala que aquela quininha ali ficaria. Você acha que eles queriam deixar essa quininha? Jamais. Isso aí é claramente o quê? Um erro na própria construção, na compactação dos projetos. Então, até projetos de alto nível econômico sofrem disso também, da compactação correta do projeto. Eu quero ouvir de você. Comenta aqui se você já passou por isso, em construção, se você está pensando em construir. Dê graças a Deus que você chegou nesse vídeo aqui, porque agora você vai saber fechar esse contrato melhor, tá? Entre os dois. Ah, o arquiteto ele não tá nem aí pro engenheiro. Não, eu só faço meu projeto e o engenheiro que se vira lá, depois não tem a ver com isso não. Não fecha com esse profissional, tá bom? Já pula fora, falou, opa, oportunidade para me pular fora, é o sinal. Então, basicamente é isso, tá? Que eu queria falar com você. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, inscreva-se aqui no canal, tem vídeo todos os dias, tá bom? E lembre-se, a arquitetura está em tudo.